Lançado pelo Cruzeiro, o volante Fabinho apareceu na sede do Atlético, sentado no banco de carona deste carro. Mas só o empresário dele e do zagueiro Leonardo Silva desceu e foi ao encontro do diretor de futebol Eduardo Maluf. Após 1 hora de reunião, todo mundo negou a transferência do jogador para o Galo. Não existe nenhuma possibilidade, o Atlético não procurou a gente sobre esse assunto. Se tivesse procurado, seria um prazer conversar, mas não houve nenhum tipo de contato sobre esse assunto. Não tem nada de contratação do Fabinho, né? Daqui um mês contrata, vai falar, Maluf, nós te falamos, você negou. Não tem, o Augusto está aí, eu estou indo para o CT. Estamos tratando do contrato do Leonardo. Se a diretoria do Atlético e o empresário de Fabinho desmentiram qualquer negociação, pelo menos um ex-cruzeirense foi apresentado aqui na cidade do Galo, o zagueiro Leonardo Silva. E após vestir a camisa do Atlético, o jogador explicou a saída dele do Cruzeiro. Após a minha lesão, de uma certa maneira, não se houve mais conversa disso, não se houve mais nenhum sinal do Cruzeiro nessa intenção. Eu fiz o meu tratamento, respeitando todas as situações e, de uma certa maneira, no final do contrato, em 20 dias para terminar o contrato com o Cruzeiro, começou toda essa correria de renovação. Eu busquei o meu valor dentro do Cruzeiro e eles desistiram de mim. Magoado, Leonardo Silva afirmou que não foi valorizado pelo ex-clube. Eu sempre respeitei, ouvi até o final, mas foram eles que desistiram, não foi eu que neguei. O Cruzeiro é que desistiu da negociação e eu respeitei até então, mesmo assim, até o fim do contrato, para começar a ouvir outros clubes. Agora, no Atlético, o zagueiro se diz de consciência tranquila. Eu tenho a minha consciência tranquila, fiz o meu trabalho, respeitei o contrato até o final. E, de uma certa maneira, eu acho que isso não vai atrapalhar ou dar sequência aqui no Atlético. Leonardo Silva também não quis perder tempo. No primeiro dia de Atlético, já esteve em campo, se mostrando recuperado da cirurgia no joelho. Uma certa precaução pelo fato da lesão, de estar recentemente voltando. E, de uma certa maneira, a gente está apto, sim, a trabalhar e a fazer os trabalhos e, de uma certa maneira, voltar a fazer tudo normal. E ele fez a recuperação no próprio Cruzeiro, e o Cruzeiro fez proposta para que ele continuasse, né? Não houve o acerto, então está recuperado sim o Leonardo Silva. Chegou o troco da sorte da Loteria Mineira, com ele o seu troco pode valer muitos prêmios em dinheiro, já pensou? Você pega o seu troco da sorte em vários pontos comerciais, raspa e pode ganhar muitos prêmios na hora. Peça já o seu troco da sorte. Da Loteria Mineira, pegue já o seu troco da sorte. Forte isso que o Leonardo Silva disse, né? Eles desistiram de mim, né? Foi capitão da equipe, né? É muito fácil, gente. O Leonardo Silva olhou, escutou, ouviu a proposta do Cruzeiro. Não o satisfez, ele tinha proposta maior do São Paulo, ontem nós falamos aqui, tinha uma proposta de R$100 mil do São Paulo, que isso quer dizer que o Atlético pagou mais do que isso. E a proposta que o Cruzeiro chegou, segundo fontes que eu tenho, chegou até 70 mil. O Leonardo Silva ganhava 60 mil. E ainda propôs a ele, poderia chegar a 120, mas era proporcional ao número de jogos, progressivo, né? É um contrato progressivo. E no Atlético não, Atlético 120 mil, ou mais do que isso, ou menos do que isso, sei que mais do que 100 mil. E ele queria 300 mil euros na mão no Cruzeiro. Não sei o que ele recebeu no Atlético, mas eles não divulgaram ainda. É uma fonte que a gente tem que nos revelou isso. Mas o Cruzeiro perdeu muito sem o Leonardo Silva. Não vem dizer, o Dimas falou, não jogou o segundo semestre porque estava machucado. Está recuperado, ou então coloca em xeque o departamento médico do Cruzeiro. Porque foi feito lá a operação, todo o tratamento, bom, né? a cirurgia. Exatamente. Os fisioterapeutas do Cruzeiro são muito, muito bons. Ele também é um excepcional atleta, né? Então, o Leonardo Silva foi para o Atlético. Toca a vida dele. Espero que ele seja feliz, porque joga a bola, ele joga. Está em Belo Horizonte,
Nós temos que torcer para ele jogar bola, arrebentar e pronto. O Atlético, dessa vez, levou vantagem. É simplesmente isso. Está contratando melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não contratou ninguém até agora, exceto o Naldo, que veio exatamente para suprir a deficiência, a lacuna que o Leonardo Silva deixou. Agora, Cruzeiro tem também que se mobilizar e trabalhar para isso. O Atlético já está trabalhando. Agora eu estou sentindo uma certa mágoa nesses jogadores que estão deixando o Cruzeiro, né? O Leonardo Silva, o próprio Fabinho, o Caçapa. Ficou um resquício, né? Uma coisa ruim na saída. Ficou. Né? Nenhum dos três ficou muito satisfeito. O Caçapa e o Fabinho, ontem, dando entrevista, falaram que poderiam ter sido procurados antes. Né? Chegaram como se tivesse tudo normal. E aí, de última hora, você já com a temporada, já para começar a pré-temporada em todos os clubes brasileiros já começando. E aí sim eles foram avisados que não seguiriam no clube, poderiam ter feito isso ainda em dezembro, já estariam procurando outros destinos agora em janeiro, não fizeram isso, o Cruzeiro, e agora eles estão um pouco chateados sim. E o Léo Silva é um caso à parte, porque o Serginho até revelou que tinha jogador no Cruzeiro da mesma posição, que joga menos do que ele, muito menos, ganhando muito mais. Então era mais do que justo que ele também quisesse ter o mesmo salário. Acho que por isso essa mágoa, né, Edmar? Às vezes uma essa coisa mágoa. meio machucada, Agora, né? eu conversei a respeito disso no Cruzeiro Deixa eu só colocar ontem. o Marcelo no papo. A respeito de um negócio, a gente tem que revelar depois. Hein, Marcelo, você sentiu também essa mágoa que esses jogadores deixaram o Cruzeiro como assim, se eles imaginassem a continuidade, né, e o Cruzeiro tivesse deixado para acontecer bem quando eles se reapresentaram. Inclusive, o Fabinho revelou que o Cuca chegou a abraçá-lo, desejou um bom 2011. Está valendo, né, Cuca? Porque vai ser em outro lugar. Mas não ficou uma mágoa? Acho que sim. E o discurso é conflitante. É. Fabinho e Caçapa afirmaram que a conversa com Dima foi por problemas financeiros do Cruzeiro, a necessidade de se enxugar a folha de pagamento. E o Valdir Barbosa, ontem na toca, disse que não, que era por questão de planejamento do clube, os contratos se encerravam no meio do ano, o Cruzeiro quer um time para o ano inteiro, não iria renovar o contrato desses jogadores. A partir do momento que o clube fala uma coisa para os jogadores e vem na imprensa dizer outra para a torcida, gera uma situação de desconforto. Alguém não está falando a verdade. Não estão falando a mesma língua. Não estão falando a mesma língua. Pois é. Então, e aí, já que o Marcelo falou sobre isso, para a gente comentar, então vamos ouvir o que o gerente de futebol do Cruzeiro, Valdir Barbosa, falou sobre essa questão aí da rescisão do Fabinho, essa redução de folha de pagamento, as rescisões. Segundo o Valdir, foi sem surpresas. Consideramos surpresa. O desligamento de um atleta, de um funcionário, é feito no momento apropriado pela diretoria. Nós havíamos decidido isso já há alguns dias atrás. Houve conversa da comissão técnica, diretoria, e a decisão havia sido tomada e comunicada no dia em que eles se apresentaram. Nenhuma surpresa, assim como aqueles que estão retornando ao clube de empréstimos e que estão sendo comunicados que não vão continuar, que vão ser reemprestados. Não. Em julgamento de folha, você tem que fazer a rescisão de contratos que realmente pesam na folha. A questão é que eles não teriam os contratos renovados ao final de junho e de agosto, respectivamente. E já pensando nessa temporada, no Campeonato Brasileiro e até na temporada de 2012, o Cruzeiro entendeu que a rescisão do contrato deles seria tecnicamente melhor agora. Pois é, e o Fabinho, ele disse que o Cruzeiro, ele revelou que o clube tinha com ele pendências financeiras de ordem salarial como os direitos de imagem. O Valdir chegou a admitir que realmente em alguns momentos o clube chega a atrasar esporadicamente o pagamento de direitos de imagem, que faz parte do salário de muitos atletas, às vezes luvas, né, os prêmios, as gratificações chamados bichos, mas, no entanto, os vencimentos e os direitos trabalhistas são pagos em dia. Isso por quê? Porque se você não paga o trabalhista em dia, você perde o jogador. É uma questão super óbvia, né? Perde os direitos sobre ele pode entrar na justiça e assinar com qualquer clube. A situação do Cruzeiro financeira parece ser... A saúde financeira do Cruzeiro parece ser estável desde que o Cruzeiro faça o que está fazendo. Que venda jogadores, que perca na hora do leilão, que o Cruzeiro diz que não faz. Mas é inevitável. O jogador quer uma valorização, você tem que atingir até certo ponto que você pode ir. O Cruzeiro não pode ir hoje ao ponto que outras equipes do futebol brasileiro podem. Isso parece muito claro e é muito preocupante. Para um clube que vai disputar a Libertadores da América, você tem, por exemplo, lá do Corinthians, que também não se reforçou, assim como o Cruzeiro. O Corinthians ainda não contratou ninguém. Trouxe o Wallace do Vitória, que é uma aposta, assim como o Naldo. Mas o Corinthians tem bala e investidor para ir buscar um grande nome, o que o Cruzeiro hoje não tem.
E vai disputar a Libertadores no mesmo grupo que o Cruzeiro. O Corinthians pode falar, tem Ronaldinho Gaúcho, né? Adriano. R$1.800.000 por mês. Adriano, pode falar em grandes jogadores. O Cruzeiro não está falando. E o Fabinho, na declaração, ele foi até muito maldoso, dizendo que eu entendo esse momento que o Cruzeiro está passando. Ano passado, várias vezes atrasou. Ele quis dar uma cutucada também no clube por causa disso. Romero, o presidente Zé Perrella assumiu aqui para a gente, sentado nessa cadeira que o Serginho está, na tal da cadeira, que realmente ele havia atrasado pela primeira vez, a questão de salário. Depois o pessoal tentou consertar a história. Não foi isso, era outra coisa, não sei o que, não sei o quê. Mas ele acabou revelando aqui que alguma coisa já estava acontecendo no final do ano passado. Agora, o que também assustou um pouquinho nas declarações do Fabinho, e aí um abraço, eu acompanhei pelo Super Esportes, um abraço para o Bruno Furtado, foi o fato dele falar que ele teve problemas com o Adilson Batista também, né? Meio que numa panela, que ele foi usado muitas vezes como ponto negativo. Né? Quer dizer, você vê como é que as coisas rodam dentro da história, e depois a gente vai entendendo o que acontecia, né? Muito em virtude disso. Porque quantas vezes ele entrou na relação e daí ele saía da relação, ou ele ia para o banco, ou ele treinava durante a semana e aí não era ele que ia, a gente se questionava, falava assim, o que está acontecendo, né? Mas isso eu não precisava falar, não, que ficou muito claro, né? O Fabinho entrava bem nos jogos e Adilson Batista não usava. Não colocava, às vezes cortava o Fabinho até do banco. O Fabinho na final da Libertadores de 98, de 98. 2009, desculpa. Agora ele já gente, começo de ano não tem danado, vocês me desculpem, viu? Começo de ano é brabo. Você mudou. Nós estamos em 2011, Nós estamos em 2011, 2009, exatamente. Ele jogou muito bem, jogou de zagueiro lá na Argentina, você se lembra? Anderson e Fabinho, a zaga. Chegou em Belo Horizonte, quem que ele colocou? Tirou o Anderson, tirou o Fabinho, volta Thiago Heleno. Aí perdeu por quê? Por Adilson Batista teimoso. Aí o teimoso não ganha, gente. Você tem que estar com os jogadores, você tem que ser mais psicólogo também. E o Fabinho teve seus momentos bons. Digo até que ele foi injustiçado no Cruzeiro, viu, Dimara? Principalmente pelo Adilson Batista, sim. Então o Fabinho tem essa mágoa, vai carregar essa mágoa aí. Mas o Cruzeiro eu acho que foi pelos dois. A gente olhando as declarações do Valdir, o Cruzeiro passa por momentos financeiros difíceis, todos nós sabemos, e também pelo custo-benefício, por ele não ter jogado tanto. Aí isso ele admite também que o investimento seria em jogadores mais novos, 30, né? E que ele até entende essa situação. Agora, você acha que o Fabinho pode aparecer no Atlético? Acho que pode. Embora todo mundo negue, faça uma força incrível para negar. Mostrou que ele foi lá, né? Quando nega é que vai mesmo. Né? Mas o Maluf, ele tem uma coisa que é o seguinte. O Maluf, ele não fala de negociação para se dar o direito de não precisar mentir. Claro. Ele fala assim, eu não falo nem que sim, nem que não. Pelo menos não mente. Para não mentir. Então a gente fica com a palavra do Maluf, que hoje não há nada, embora há um outro lado que diz que há uma negociação, sim, acontecendo. O Atlético procura um volante. O primeiro nome seria o Rafael Carioca, que ainda tem a pendência com o Spartak Moscou, que não sabe se vai liberá-lo. É o mais novo, né? De 21 anos. 9 anos mais novo que o Fabinho. E o outro nome seria o Chico, do Atlético Paranaense, está tendo os direitos adquiridos pelo BMG, que é parceiro do Atlético. Então, são talvez esses 3 nomes que estejam próximos de fechar com o Atlético. O Fabinho, por estar aqui, está sem clube, talvez seja o nome mais próximo. E também porque eu acho que ele é aquele jogador polivalente também que muito Dorival fala, né? Talvez ele possa ter essa, se não der certo efetivamente com o que o Atlético planejou, acho que ele pode ter esse nome em virtude disso, porque ele é polivalente. Claro, o Fabinho é um bom jogador, ele teve boas partidas no Cruzeiro, ele custou a ser aproveitado da maneira como ele, inclusive, achava que deveria ser pelo Adilson Batista. E depois também não teve grandes sequências de partidas no Cruzeiro. Mas é um jogador para compor elenco, o Atlético busca isso. Já tem o Toró, já tem o Richarlison para aquela posição, os jogadores que ele foi buscar agora nesse período de transferência, porque foi uma posição carente do Atlético no ano passado, ficou olhos vistos, o Atlético não tinha esse jogador ali no meio de campo que dava esse volume de jogo, que dava uma pegada também no meio do Galo. Então é um jogador carente, o Atlético já está buscando e vai ter várias opções para poder começar esse ano e ter aí várias competições pela frente, então ele precisa de muitos jogadores para a posição. A gente vai falar mais do Atlético.